Ok, então, oficialmente, boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa disciplina, uma nova disciplina, né? Já tive a oportunidade de estar com vocês na disciplina de administração de materiais, acredito que no semestre passado, se eu não estiver enganado. E vamos começar hoje uma nova disciplina, que é a disciplina de gestão de projetos públicos, tá? No nosso curso de administração pública do IFAL. E o momento de hoje, né, é voltado para a apresentação no caso minha, né, mas também a apresentação da disciplina, a gente discutir algumas coisas, né, da nossa disciplina, como é que vai ser a nossa disciplina, algumas atividades que já estão lá cadastradas, inclusive no SIGA, alguns ajustes que nós já temos, né, com relação a datas, e também já introduzir, no caso, o assunto, principalmente ali os tópicos do primeiro capítulo do nosso livro. Ok? Vou fazer uma apresentação pessoal, né? Acredito que a maioria aqui estava na outra disciplina, então vou ser bem rápido. Eu ainda deixei essa parte da apresentação, né? Porque algumas pessoas podem estar vindo de outras turmas e aí não tive contato ainda com elas, mas eu acredito que a grande maioria, eu lembro aí do pessoal que estava entrando pelo nome, então eu acredito que a maioria é da turma que participou da disciplina anterior da administração de materiais. Certo? Vamos lá dar início. Alguém tem alguma pergunta inicialmente, antes de eu começar a falar, né, de apresentação? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma observação, alguma pontuar alguma coisa? Não? Tá bom. Vamos se preparando para falar. Tá que na aula vou perguntar. Então vamos lá, né? Eu faço geralmente tem um slide aqui padrão para falar um pouco quem eu sou, né? Como é que eu vim parar aqui no curso de vocês. Então, meu nome é Diego, né? Diego da Guia, sou docente do Instituto Federal hoje, né? Lotado no campus Benedito Bentes, atuando nos cursos de gestão lá do campus Benedito Bentes, né? Atualmente o campus ele tem um curso técnico subsequente, né? Que a gente chama que é aquele curso técnico para quem já terminou o médio na área de logística. A gente tem o médio integrado também em logística e a gente tem lá a pós-graduação em desenvolvimento organizacional, que inclusive é algo que vocês podem fazer, caso queiram, né? Tá, inclusive com inscrições abertas nesse momento. Então, caso queiram, finalizada a graduação, vocês podem também participar lá da pós-graduação em desenvolvimento organizacional, na parte de logística, né, atuando mais nessa área de armazenagem, controle de estoque, transportes, e na pós-graduação atuando na parte de gestão estratégica, tá? Estou também como docente aqui do curso da UAB, né? Então, na turma de vocês, acredito que eu não tenho mais nenhuma disciplina, eu me recordo, eu acho que todas já passaram. Estou aqui nesse momento como docente da UAB e também tive a oportunidade de lecionar, inclusive, esta disciplina, só que não era projetos públicos, mas era gestão de projetos normal, na época do mestrado, né? Então, eu lecionei essa disciplina de gestão de projetos no curso de administração lá da UFAL, enquanto estágio docente. Sou formado em administração, né? Então, toda a minha formação também é na área de gestão, formado em administração, pós em gestão empresarial, tenho mestrado também em administração pública, né? Com foco na parte de logística e operações. Então, é só um apanhado geral aí da minha formação, né? Digamos assim. E para compartilhar com vocês, né? Então, assim, fico muito feliz em estar ministrando essa disciplina especificamente, porque foi uma disciplina que eu me envolvi muito na época da graduação, né? Então, como eu falei, na época do mestrado tive a oportunidade de ministrar, mas na época da graduação tive muito contato na época de empresa júnior e tal, então é algo que eu gosto bastante, essa temática de projetos, então é um prazer muito grande estar com vocês aqui ministrando essa disciplina. Espero que seja um prazer para todos, né? E que a gente possa aí construir juntos, lembrando que gosto bastante que vocês participem, que vocês venham debater, contribuir, enfim. Não estou aqui simplesmente para ficar como um monólogo, né, falando. Então, acredito que vai ser muito proveitoso e espero que seja para vocês também. Ok?
Falar um pouco agora da disciplina, né? Então, gestão de projetos públicos, vocês estão, me reforcem, acho que vocês estão no quinto período, é isso? Sexto. Sexto período, certo. Então, disciplina aí do sexto período é uma disciplina que ela vai trabalhar alguns aspectos de gestão de projetos, né? E inserindo as questões do público, né? Da característica pública. A gente já vai ver isso, inclusive, hoje, né? Trazendo alguns conceitos de projetos e fazendo um link aí com a parte de pública, né? Inclusive linkando com outras disciplinas, como políticas públicas, disciplinas que abordam políticas públicas, por exemplo. Não sei exatamente quem ministra, mas acredito que outras disciplinas devem tocar nessa questão de políticas públicas. Então, o inventário da nossa disciplina, né, segundo o PPC de vocês, vai falar de planejamento, de sistemas, de acompanhamento de projeto, de estruturas organizacionais de um projeto, que a gente já vai citar inclusive hoje, ciclo de vida de um projeto, áreas de conhecimento, e aqui essa questão de áreas de conhecimento está relacionado com o PMBOK, principalmente, né, que ele aborda o PMBOK. O nosso livro, inclusive, ele cita muito o PMBOK, ele cita a quinta edição, embora já tenha outros, né, mas ele cita muito a quinta edição. Restrições, controle e técnicas de planejamento e programação, que envolve, inclusive, algumas técnicas que nós vamos trabalhar lá na frente e também alguns sistemas, né, que eu vou citar aqui para vocês. Né? A gente não consegue trabalhar todos, mas pelo menos citar para que vocês tomem ciência de que existe e avancem aí no conhecimento de gestão de projetos. Nossa disciplina, né, ela ficou dividida, basicamente, eu dividi a disciplina pela quantidade de capítulos, digamos assim, do nosso livro. A nossa disciplina, ao contrário da anterior, ela tem um livro base, né, não sei se vocês lembram, mas a disciplina de materiais não tinha. Então, a gente utilizou um livro da ENAP, se eu não estiver enganado. Mas nessa nós temos, né? E o livro já está lá cadastrado no Moodle para vocês, tá? E eu tentei dividir para ficar mais fácil em 5 unidades, que são basicamente os 5 capítulos do livro, certo? Então, hoje a gente vai trabalhar essa parte de apresentação da disciplina e os conceitos da primeira unidade. No próximo encontro, que nós teremos, segunda unidade, ou seja, que é o segundo capítulo, depois terceiro capítulo, quarto e quinto capítulo. Então, a gente vai meio que trabalhar um capítulo por encontro, digamos assim. Então, já dá para ver que teremos alguns encontros, tá? Então, o primeiro encontro, né, a primeira unidade que está relacionado ao primeiro capítulo do livro é um capítulo bem introdutório, né, citado ali como conceitos iniciais. Então, a gente vai entender o que é um projeto, quais são as características de um projeto, né, o que é que está relacionado o projeto com a parte pública, com o ciclo de vida de projeto, né, e já entender algumas restrições que definem ou não o projeto, grupos maiores que se conjugam, digamos assim, em projetos. Então, são conceitos gerais e iniciais para que venham a fortalecer, digamos assim, a consolidar, a dar uma base para o que a gente vai trabalhar principalmente nas próximas unidades, tá? Então, primeira unidade. Segunda unidade, a gente já vai falar algumas metodologias, né, principais metodologias de gerenciamento de projetos. E aí, mais uma vez, tá? Tanto quando a gente for falar de PMBOK, quando a gente for falar de alguns sistemas, né, a gente não vai conseguir destrinchar, digamos assim, isso porque, tipo, o PMBOK, não sei se alguém aqui conhece já o PMBOK? Não? Silêncio, eu acho que não. Mas é algo gigantesco, né? Então, assim, é um guia de práticas de gerenciamento de projeto enorme. Então, a gente não consegue destrinchar tudo, mas a gente vai dar um apanhado geral sobre isso. Nem na graduação também não tive essa oportunidade. Conheci lá o PMBOK, né? E vim trabalhar diretamente com ele depois, né? Em outras oportunidades, mas, assim, a gente vai conhecer, assim como conhecer algumas ferramentas e metodologias. Na terceira, né, unidade, vai falar especificamente do PMBOK, tá? Então, o terceiro capítulo do livro, ele trata do PMBOK, das áreas do PMBOK, com base, como eu disse, na quinta edição do PMBOK. Então, a gente vai trabalhar, conhecer um pouquinho o que é, né, para quem ainda não conhece, entender quais são as áreas, como é que isso aí funciona, e dar o apanhado geral com relação a essa funcionalidade e esse grupo de práticas que existem, né, que são consolidadas ali no PMBOK.
A quarta unidade a gente vai falar um pouquinho de estruturas, de gerenciamento de projeto, e aí, por fim, fechando com sistemas, né? Conhecer alguns softwares, conhecer algumas plataformas que auxiliam ou que são, digamos assim, utilizadas gerencialmente, né, para a parte de projetos. Tranquilo até aí? Tá. Com relação aos encontros, tá? A ideia é que a gente siga uma lógica que a gente tentou fazer na disciplina passada. Então, tenhamos aí mais encontros. Normalmente, eu acho que vocês têm um encontro inicial, né? Que é esse primeiro, e normalmente também o pessoal passa o conteúdo. E acho que o encontro lá no final, que é meio que revisão para a prova. Eu tento fazer, né? Nem sempre dá tempo, digamos assim, de fazer todos, mas eu tento fazer isso mais dividido, né, em momentos até menores e mais rápidos, por considerar mais tranquilo, digamos assim, para quem está ouvindo, principalmente, né? Porque, tipo, se a gente ficasse aqui, sei lá, 4, 5 horas, vai chegar uma hora que vocês provavelmente não vão estar absorvendo mais quase nada. Então, a gente tenta fazer isso fragmentado para facilitar, né? Essa questão do conhecimento mesmo, do debate, né? De trabalhar ponto a ponto, digamos assim. E aí a gente vai avançando à medida que as semanas elas vão passando, tá? Então a gente tem um primeiro encontro, que como eu falei, né, é o encontro de hoje, 1º de abril, que vai estar relacionado a essa parte de apresentação que a gente está tendo agora, e a gente também vai introduzir aqui os assuntos, que são os conceitos iniciais que eu havia falado para vocês, que são os principais conceitos do capítulo 1 do livro de vocês, tá? Então, já fica lá, digamos assim, a atividade, entre aspas, né, de leitura do capítulo 1. Né? Então, a primeira unidade está baseada no capítulo 1, então dá uma lida já no capítulo 1, com relação ao livro, que já está lá no Moodle. Unidade 2, a gente vai ter já um próximo encontro já, né? Hoje é sábado, os encontros eu deixei aqui para as quartas, assim como no anterior, acho que também foi isso. Eu sei que desde já muitos não vão poder participar, né? Por questão de trabalho, enfim, podem estar fazendo um outro curso, assim, eu sei que isso vai acontecer, né? Não vai ter um número total de alunos, digamos assim, mas essas aulas vão ficar gravadas também. E como eu falei, a ideia é que você consiga, que a gente consiga, né, trabalhar ponto a ponto para ficar mais tranquilo, né, de discutir, de entender como é que funciona cada um desses pontos, tá? Então, os encontros eles vão ser às quartas, às 7 horas da noite, né, 19 horas, tá? Então, assim, deve ser ali um encontro de mais ou menos 1 hora, não deve passar disso, né? Eu tenho uma outra já de 8h30, então nem poderia avançar muito mais do que isso. Então, os encontros eles vão acontecer às quartas-feiras, às 19 horas, certo? Pelo Moodle, os links, eu acredito que todos eles já estão, inclusive, no Moodle, para vocês, né? Porque é o mesmo link, inclusive, para facilitar. Então, na próxima quarta, a gente vai trabalhar a segunda unidade, que seria o capítulo 2. Na quarta seguinte, o capítulo 3. Na outra, o capítulo 4. E na outra, o capítulo 5. Com uma observação aqui para essa quinta unidade, né, que é o capítulo 5, que é a semana já da prova de vocês, tá? Então, normalmente, na semana da prova, né, a gente não tem atividades, esse tipo de coisa, então não haverá nenhuma atividade relacionada a essa unidade, certo? Porque é a unidade que vocês vão estar, é a semana que vocês vão estar se preparando ali para a prova da disciplina. Mas e também não vai cair nada com relação a essas unidades, essa unidade na prova. Então fiquem tranquilos com relação a isso. Mas haverá o encontro, tá? Então vai ficar lá registrado para depois vocês darem uma olhada. É questão do conhecimento, do conteúdo mesmo que vai ser trabalhado. Beleza? Tranquilo? Deu para entender? Então os encontros vão ser às quartas. Além desses encontros aqui, né? Tem um encontro da revisão. Eu sei que normalmente vocês têm, provavelmente vai ser no sábado anterior à prova. Só preciso confirmar depois o horário e aí eu publico lá no Moodle com vocês, confirmar com a coordenação e publico lá para vocês quando chegar mais perto dessa questão da revisão da prova. E a gente vai para a prova presencial com tudo que a gente conseguir trabalhar até aquele momento. Né? Até porque isso aqui é uma programação, pode ser que aconteça algum imprevisto, alguma coisa, a gente tem que readequar isso, mas a gente vai até o que a gente trabalhar ali naquela
naquele momento pré-prova, né? Na pré-semana da prova. Tranquilo? Dúvidas? Beleza. Em cada unidade, normalmente eu tento colocar algum material complementar. Observe que nessa não teve ainda quem teve a curiosidade de entrar, né? Porque teoricamente, a disciplina era para começar na semana anterior, só que aí eu estava, inclusive, em um evento na semana anterior e vocês precisaram também fazer um ajuste de cronograma por conta da outra disciplina, né? Que caiu ali alguma coisa com relação à Semana Santa, que eu não me recordo agora. Então, nossa disciplina, a gente está tendo esse encontro mesmo hoje. Então, embora já tenha coisas cadastradas, inclusive já tem atividade lá, que eu vou falar sobre ela, a nossa aula de abertura, digamos assim, está sendo hoje. E aí sempre eu vou tentar disponibilizar, né, algum material complementar para fortalecer, enfim, para estimular a questão do debate mesmo, ou algo que venha a contribuir, digamos assim, com o que está sendo trabalhado ali naquela unidade, tá? Com relação às nossas atividades, de forma geral, são fóruns e tarefas, né? São essas atividades que a gente tem utilizado. Para essa primeira semana, inclusive, já tem um fórum lá aberto, eu vi que alguns comentaram, mas ainda poucos, né? Essa primeira atividade deveria, né, encerrar, tipo, amanhã, mas não vai, lógico, porque a gente só está tendo esse primeiro encontro agora, então já saibam que a primeira atividade lá da unidade 1, ela vai ficar aberta, já está, né? Aberta até domingo, dia, creio que 9, não lembro agora, acho que é 9. Então é um fórum bem simples, tá? Um fórum para vocês apresentarem lá, discutirem sobre participação que vocês já tiveram no projeto, como é que foi, com as suas dificuldades, e aqueles que nunca participaram, pesquisar um projeto e citar lá alguns pontos, né? E aí fiquem à vontade também para interagir, né? É um fórum, tá? Não é uma tarefa. Então, a intenção é que vocês possam interagir, né? Então, eu tive dificuldades semelhantes, isso também aconteceu no meu, eu resolvi dessa forma. Então, assim, é um ambiente para realmente discutir. Lembrando que esse fórum é um fórum pontuado, tá? E nós temos também já... Professor, o fórum é até amanhã, desculpa atrapalhar. O fórum é até amanhã, não é isso? Ele foi prorrogado para a semana que vem, até domingo. Certo, obrigado, professor. Porque lá na plataforma ainda está até dia 2. Tá, eu vou dar uma olhada, então, acho que foi alguma turma que... Tu é de que polo? Santana do Ipanema. Tá, então eu vou dar uma olhada quando acabar aqui, no de Santana. Acho que eu mudei e deve ter faltado o de Santana. Mas até semana que vem, tá? Até dia 9, eu acho que é 9, domingo que vem, né? Até dia 9. Vai ficar lá aberto. E também vai abrir, né? Já está aberto, inclusive, acho que todas as atividades estão lá. Também para a próxima semana, uma primeira tarefa. Aí sim é uma tarefa, tá? Com relação ao Canva de projetos, né? Então, é semelhante, eu não sei se você já trabalhou com o modelo Canva de negócios, mas existe uma adaptação para essa área que a gente vai trabalhar. E aí, o que é que acontece? Prestem bem atenção, porque com a prorrogação do fórum, vocês vão ter duas atividades nessa primeira semana, tá? O fórum, que como eu falei é bem simples, e essa primeira tarefa, né? Que também é uma tarefa relativamente simples. Vocês vão meio que dar uma continuidade ao que vocês apresentaram na primeira tarefa, na primeira atividade que foi o fórum, e colocar lá no modelo do Canva, tá? Para quem tiver alguma dificuldade sobre o modelo, lembrando que quarta-feira a gente vai trabalhar o assunto do capítulo 2. Então, tem também uma discussão a respeito desse modelo e a gente pode discutir um pouco mais, caso alguém tenha alguma dúvida, com relação a essa tarefa específica que trata do Canva. Ok? Então, só reforçando, nossas atividades iniciais, né, acabaram ficando duas atividades, que é um fórum, que já estava aberto, e uma tarefa. Os dois, ambos, fecham domingo, certo? Ambos pontuados, tá? E aí a gente segue, né, para as próximas unidades, nas semanas seguintes, com tarefas, basicamente tarefas já cadastradas lá, até a semana pré-prova, que aí não tem nada, tá? Então, é mais ou menos isso que a gente vai ter de atividade, lembrando que as atividades já estão lá cadastradas, né? Eu não lembro se eu já deixei visível, mas eu acho que já está visível, caso alguém queira dar uma olhada. E estão de acordo com o que está sendo trabalhado em cada unidade, lembrando que cada unidade é um capítulo do livro. Oi.
Não está visível não, professor, aqui no Polo de Piranhas ainda. Então acho que eu deixei... Tá lançado, mas não tá visível. Mas eu posso abrir também para que você já veja, não tem problema não com relação a isso. Mas aí vai ficar aberto e fechado até a semana do final, digamos assim, daquela unidade. Mas aí eu já posso olhar todas e deixar visível, não tem problema não. Beleza? Perguntas? Dúvidas? Não? Professor, no Polo de Maceió, Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. O fórum também está até o dia 2. Tá. Então eu reviso todos, né? Para não correr o risco de alguém ficar fora. Quando acabar aqui, eu reviso a questão do prazo, do fórum e olho essa questão das atividades, se estão ou não visíveis. Se tem alguém visível, enfim, para deixar tudo igual. Obrigada. Tranquilo. Dúvidas, mas? Não? Aqui as referências da disciplina, lembrando que o livro principal, né, é o que está lá disponível no Moodle, que é o livro PNAP, né? Então, assim, é o que a gente vai utilizar, né, como eu falei, como base para a nossa disciplina. Lógico que a gente pode trazer outros conceitos de outros livros, inclusive como material complementar para vocês, mas o livro base é lá o livro do, digamos assim, do programa mesmo, certo? Dúvidas, perguntas dessa parte de apresentação, antes de a gente começar a falar sobre a disciplina em si? Não? Então vamos lá, vamos começar. Primeira unidade, capítulo 1 do nosso livro, conceitos iniciais da parte de gerenciamento de projetos, né? E mais especificamente da parte de projetos públicos, né? Então, o objetivo aí, como eu já tinha passado para vocês da disciplina, né? Trabalhar alguns conceitos gerais, a atividade de projetos, a parte de gestão de projetos, algumas restrições, né? E aí restrições no sentido de que o que define, digamos assim, como característica geral um projeto e o que não está inserido nesse grupo, e falar um pouco sobre ciclo de vida de projeto, o que é um ciclo de vida, e também da relação que existe, né, na parte pública, como isso é entendido, como isso é trabalhado também no setor público. Então, vamos lá. Para a gente começar, assim como na outra disciplina, não sei se vocês recordam, começar com uma pergunta, para eu não ficar aqui falando sozinho. Então, a primeira coisa que eu queria saber de vocês, né, é o que é um projeto? Para vocês, o que é um projeto? O que é que vocês entendem como projeto? Alguns aqui já podem até conhecer, digamos, o conceito mesmo, né, de projetos. E eu queria ouvir um pouco vocês aí sobre o que é que vocês entendem por projeto ou gestão de projetos, digamos assim. E aí, quem se disponibiliza a falar? Alguém mais? Ninguém? Pode falar. Alguém levantou a mão? Levantou a mão. Marcial levantou a mão. Pode falar. Professor, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, a construção do projeto se dá em torno de um objetivo comum e geralmente ele é feito em etapas, onde a gente determina as datas e os objetivos de cada etapa até a conclusão desse projeto. Isso. Exatamente. Tem tudo a ver com a parte de projeto, né? Então, é marcial, né? Isso, professor, isso. Marcial, muito bem, Marcial. É exatamente por aí. Alguém mais? Alguém levantou a mão? Mais? Pode falar. Acho que foi Elaneide. Acho que é assim. Se eu falei certo. Pode falar. Foi sem querer. São planos. Sim, né? Tem a ver com planos. Penso que é um plano onde temos etapas. Estou falando
no chat, né? Deixa eu abrir aqui pelo lado, que senão eu não consigo ver. São planos, penso que um plano tem etapas a serem cumpridas, isso, tem sim essa lógica. Então, observe que vocês estão falando muito de etapas, de planos, né? E assim, tem tudo a ver, tá? Com a parte de projetos, realmente. Existem algumas características a mais, né? Que a gente vai ver ao longo da disciplina, inclusive hoje, naquele ponto de restrição, mas o que vocês estão falando tem sim relação direta com o projeto e com a parte de gerenciamento de projeto, né? Então, sim, ele cumpre ali algumas etapas, a gente vai ver, inclusive, a parte de ciclo de vida no projeto, já mostra um pouco dessa questão das etapas, né? Tem relação, sim, com planos, né? Então, acho que foi o Marcel que falou, tem um objetivo, né, inserido naquilo ali, então é mais ou menos isso mesmo que está, digamos assim, formalizando, conceituando projetos, tá? Então, vamos lá, vamos discutir, né? A primeira coisa que a gente assim, quando vai falar de projetos, é entender que projetos, né, ou gerenciamento de projetos, as práticas, né, embora não sejam as práticas formais, né, digamos assim, científicas que a gente tem hoje, né, tipo, sei lá, o PMBOK, alguma coisa do tipo, alguma ferramenta mais elaborada, mas práticas e atividades de gestão de projetos já acontecem há muito tempo, né? A gente vai ver quando conceituar ali projeto, quando pegar os principais elementos de projetos, a gente vai ver que isso se propagou, digamos assim, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, já tendo lá atrás, naqueles tempos antigos, né, o nosso livro ele cita ali a pirâmide de degraus, né, mas a gente pode tirar, não só na questão dessa pirâmide específica, mas todas as outras e todas as outras construções, né, e ações que existiam lá nos tempos antigos, né, ali por volta do século, aqui cita século 17 a.C., mas enfim, a quantidade de ações que existiam naquele momento que se enquadram na parte de projetos, né? Se enquadram na parte de se ter um objetivo, de ter começo, meio e fim, e aí já citando, né, alguns elementos que constroem projetos, e aí essas práticas elas foram só evoluindo ao longo do tempo, até chegar onde a gente está hoje, né? Então depois veio ali uma percepção mais militar, ali há 2.500 anos atrás, inclusive com o Sun Tzu, né, que é muito conhecida pela arte da guerra e essa parte de estratégia, mas trazendo também alguns elementos para a parte de projetos. A gente vai avançar um pouquinho ali para o século XX, e aí sim trazendo projetos como uma disciplina, como algo formal, né? Assim como outras áreas de administração, projetos, ela começou a ganhar ali um pouco mais de respaldo científico, teórico, digamos assim, até a gente chegar onde está, né? E aí projetos assumiu um caráter totalmente estratégico, diante da complexidade, né, do mundo atual, diante da complexidade das ações que nós precisamos desenvolver em uma empresa, seja ela uma empresa pública, seja ela uma empresa privada. Estamos diante de desafios cada vez mais complexos, diante de uma realidade, digamos assim, onde nós temos que analisar, né, várias variáveis, e aí gestão de projetos está totalmente inserido como uma ferramenta para auxiliar esse processo, né? Então, hoje, não sei se vocês já pararam para observar isso, a gente tem, tipo, várias pós-graduações na área de gestão de projetos. E, assim, muitos profissionais de diversas áreas, né? E aí, quando eu falo diversas áreas, eu estou falando, assim, pessoal da área da saúde, pessoal da área jurídica, né? Então, pessoal da área de engenharia, por exemplo, recorrendo também à pós-graduação, a cursos, a capacitações, a formação na área de gestão de projetos, né? Dado que gestão de projetos, analisar projetos, conhecer ferramentas e práticas de projetos, como eu falei, né? Num ambiente que a gente está hoje complexo, né? Ele surge como uma ferramenta ali importantíssima que vem só a contribuir, independente da área, tá? Então, como eu falei, dado esse ponto, né? A gente vê muitos cursos de gerenciamento de projetos, pós-graduação de gerenciamento de projetos. E, assim, a gente vê muito a disciplina de gestão de projetos, no caso, nos cursos, de uma maneira geral, da área de gestão também. Seja aqui no curso de vocês, seja no curso lá da graduação, por exemplo, de uma universidade de administração, né, da UFAL, ou de alguma universidade privada, seja lá na pós-graduação, que eu citei para vocês, que tem lá no IFAL do Campus Benedito, a gente tem a disciplina de projetos. Então, observem aí a quantidade de possibilidades, né, e a importância, digamos assim, que essa área
ela ganhou nos últimos anos, e isso só vai se consolidar mais ao longo do tempo, tá? Conheço algumas pessoas que estão até buscando certificações, né, porque existem certificações nessa área, porque é uma área que realmente, independente de onde você vai atuar, você vai ter subsídio de ferramenta para se destacar, né, fazer um acompanhamento, digamos assim, a condução e a resolução de problemas dos mais complexos possível, e sempre formalizado ali, sempre guiado por uma ferramenta que são as práticas gerais de gerenciamento de projetos. Sabe? Então, assim, observem que isso já vem de muito tempo, né, até chegar na realidade de hoje, e com certeza isso vai avançar, seguir avançando, né, à medida que as coisas também, né, os conceitos, as práticas, elas também vão avançando ao longo do tempo. Tá, uma vez que a gente entende e percebe que esse conceito, essas práticas, elas avançam ao longo do tempo, né, antes de ainda conceituar essa parte, digamos assim, mais formal do projeto, a gente precisa entender uma coisa, né, que uma empresa, a gente já falou disso, inclusive em materiais, né, que uma empresa ela é formada por recursos, digamos assim, né, então recursos financeiros, tecnológicos, humanos, né, de certa forma, administrativos, e uma empresa, ela executa, digamos assim, atividades, né, no dia a dia de uma empresa, ela está lá, seja ela pública ou não, né, ela está executando atividades, executando trabalhos, e é justamente nessas atividades que gestão de projetos ele vai contribuir. Vale lembrar, né, que assim nem tudo que você está executando diariamente está relacionado ao projeto. Tanto é que está aqui, ó, mostrando que assim a gente, né, só vocês pensarem nas atividades que vocês desenvolvem, aqueles que estão aí atuando, né, seja no público ou no privado, tem muita coisa que é rotina, né, não está relacionada a nenhum tipo de projeto. Então existem atividades de projetos, né, que a gente chama que são atividades relacionadas a algum projeto que está acontecendo, e existem atividades rotineiras, né? A gente precisa entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Então a gente não pode misturar. Existem similaridades, digamos assim? Existem, né? Então coloquei aqui alguns para vocês, né? As atividades tanto rotineiras, né? E como as de projetos são executadas por pessoas, né? Podem ser executadas por máquinas hoje em dia, né? Mas assim, de uma maneira geral, são executadas por pessoas, exigem recursos. Quando eu falo aqui de recursos, todos eles, tá? Materiais, financeiros, tecnológicos, né? E normalmente essas atividades, por mais que sejam rotineiras, elas têm um planejamento meio que básico, mas tem ali um planejamento nem que tenha sido feito lá atrás, mas existe ali um planejamento, uma execução, e existe minimamente um tipo de controle, né? Lógico que, quando a gente falar de uma atividade de projeto, isso vai ter uma amplitude muito maior. Mas, tanto na questão da atividade rotineira quanto na atividade de projeto, existe aqui esses parâmetros nas atividades. Mas e aí, o que é, então, projeto, né? O que é que a gente entende como projeto? Um projeto, e, consequentemente, o que é que vai ser o gerenciamento do projeto? Trouxe para vocês aqui 3 conceitos, né? E observem que ele tem alguns elementos, né, bem parecidos, tá? Então, entre os 3 conceitos, né? Então, o primeiro conceito aqui, ó, mostra que um projeto é um empreendimento, né, único, e aí muito importante dar essa parte aqui, opa, deixa eu voltar. Empreendimento único, né? Então ele vai ter um resultado, um produto, um serviço único, exclusivo. Isso aqui é um ponto importante no conceito de você saber, ó, isso aqui é um projeto ou não. Então, o resultado daquilo ali é um empreendimento único, é um projeto único, é um serviço único. Outra coisa, né? O projeto ele tem início, meio e fim, então ele é temporário, tá? Então, o projeto ele não pode ser uma coisa ad eterno, né? Essa atividade sempre é feito. Então, isso não é um projeto. Um projeto ele tem começo, meio e fim. Pode surgir um novo projeto depois? Pode. Mas ele tem que começar e ele tem que terminar. Tem que começar e tem que terminar. Ele utiliza alguns recursos, né? Então, dos mais variados, inclusive pessoas, entre outros, e tem um objetivo pré-definido, foi até o que o Marcial comentou, né? A questão do objetivo. Então, observe alguns elementos aqui nesse conceito, né? Que é único, começo, meio e fim, tem recursos e tem um objetivo pré-definido. E o conceito 1. O conceito 2, que é o do PMBOK, né? Então, assim, o projeto é um esforço, está tratando um esforço como um conjunto de ações, digamos assim, temporário, mais uma vez, colocando aqui o começo, meio e fim, então não pode ser, como eu disse, né, algo eterno,
para criar um projeto ou serviço exclusivo, mais uma vez, voltando à questão do único. Tá? Então, observem aqui a similaridade na relação que existe do projeto nos dois conceitos, de ser algo único e de ser algo temporário. E um conceito aqui da ISO, né, um conceito um pouco diferente, mas que a gente ainda consegue observar ali os mesmos elementos, tá? Um conjunto de processos que transformam características em um produto ou sistema, né? Então, ele fala dos requisitos, fala das características específicas tratando do objetivo e do resultado, que é um produto, um processo, um sistema, né? Lembrando sempre que isso aqui tem que ser único, tá? Então, só recapitulando, um conceito geral de projeto, né? Seria um esforço, um empreendimento, né? Que tem como resultado um produto ou um serviço único, que tem início, meio e fim, né? Que tem ali um objetivo pré-definido e vai utilizar recursos para atingir aquele objetivo. Então, esses seriam basicamente os elementos para você analisar. Ó, isso aqui é um projeto, isso aqui não é um projeto. E aí, assim, eu coloquei até uma observação aqui para vocês sobre 2 desses pontos, que é a questão dele ser temporário, né? Começo, meio e fim, e a questão de ser único, né? Porque isso pode gerar algumas dúvidas, e aí eu vou trazer já algumas aqui para vocês, tá? O fato, primeiro, né? Com relação ao temporário. Então, ele é temporário, significa que ele tem um começo, um meio e um fim. Ele tem que ter um tempo específico ali para acontecer, isso tem que ser definido, bem definido. Pode se prorrogar? Pode, tudo isso pode acontecer, lógico, mas ele tem que ter um tempo, tá? Ele tem que terminar. Algumas observações decorrentes dessa questão do tempo. O fato dele ser temporário, né? Primeiro, não significa que ele vai ser curto, tá? Não significa que é um tempo curto, não. Pode ser um projeto longo, que vai demorar meses, anos, pode ser, tá? A única questão aqui é que ele é temporário. Então, tem começo, tem meio, tem fim. Não estou dizendo que é um projeto que é uma coisa rápida. Estou falando que é algo temporário, tá? Tem muitos projetos que vão durar muito tempo, beleza? Então, assim, muito tempo e isso é tranquilo, pode acontecer tranquilamente. Uma outra coisa com relação ao temporário, né? O projeto, ele chega ao fim, como eu coloquei aqui para vocês, quando você chega no objetivo, ok? Isso aí é o normal e é o desejável, digamos assim. Mas existe uma outra situação que pode fazer com que o projeto chegue ao fim, que é quando você percebe que não dá mais para alcançar o objetivo. Então, você meio que encerra o projeto. Observe que isso é uma situação que ninguém pretende, né, passar, mas é possível de passar. Muitas vezes são situações, digamos assim, que estão além, digamos assim, do que a gente pode controlar, né? Então, são situações que aconteceu algum problema com alguma empresa que ia fornecer alguma coisa e não vai entregar, enfim. E aí você percebe que, não vai conseguir atender o projeto, vai ter que encerrar, tá? Então, é uma outra situação que pode fazer com que o projeto ele encerre, né? Já que ele tem que ter começo, meio e fim. Esse fim ele pode chegar porque chegou realmente no objetivo final e porque não vai atingir, percebeu? Não vai atingir, não faz sentido seguir, ok. Lógico que a gente não está falando aqui que na primeira dificuldade cancela tudo e acabou, tá? Não é isso, até porque, principalmente na parte pública, né, existem as responsabilizações, lembre que existem lá os princípios, e tudo isso tem que ser analisado, lógico que tem que se buscar, digamos assim, alternativas, mas, como eu disse, se analisado, se constatado que não existe possibilidade nenhuma de alcançar, morreu, né? Encerra o projeto por ali, tá? E uma outra coisa com relação a essa questão de temporalidade, né, de tempo, é que muitos projetos, como a gente falou, eles podem gerar produtos, né? Um produto único. E aí, assim, a gente está falando que o projeto é temporal, mas não o produto, tá? Porque, por exemplo, pode-se criar um projeto para criação de um novo, sei lá, celular. Um exemplo. Isso numa parte privada, né? Ou um projeto para a construção de um novo formato de escola, por exemplo. Mas o produto, né, a escola ou o celular, eles vão durar, espera-se, né,
muito tempo. O projeto ele é para construção, para produção daquilo ali. Feito o projeto, beleza. Morreu o projeto, mas o produto em si, ele fica. Tá? Então, não confundir o projeto com o produto, com o resultado daquele projeto. Então, observações aí com relação a essa parte do temporário. Outras observações com relação a... Agora... Opa, deixa eu botar aqui. Observações com relação ao fato de ser único, né? Então, como eu disse para vocês, o projeto ele vai gerar um produto ou um serviço único, mas vale lembrar que esse único não significa que não possa ter existido, digamos assim, outras tentativas. Por exemplo, é um projeto criado por um órgão de controle para desenvolver um sistema novo de controle. E aí foram tentadas várias vezes, criaram protótipos. Então, assim, ele vai gerar um resultado único, final lá do projeto, mas não significa que tinham outras etapas, né, outros projetos anteriores, né, que não deram certo, por exemplo, ou protótipos, enfim, pode ter acontecido uma série de coisas anteriormente a esse, e inclusive posterior, tá? Então, ele é resultado único, uma atualização de alguma coisa, então isso pode ser também fruto de ação de um projeto, tá? Tranquilo até aí, gente? Tá. Coloquei aqui três exemplos, né, de projetos para vocês, tá? Primeiro exemplo, desenvolver um produto, qualquer produto ou serviço. O outro, implementar um novo processo ou um procedimento organizacional, seja ele de controle, de planejamento, enfim, qualquer tipo de ação. Ou um terceiro, construir um prédio ou uma instalação, né? Independente de qual órgão ou qual empresa vai conduzir isso aí. Então, observe que são exemplos que a gente pode enquadrar aqueles elementos de produto ou serviço único, começo, meio e fim, utilizar recurso, ter um objetivo pré-definido. Beleza? E aí a gente chega na parte do público, né? Porque, beleza, uma vez que a gente entendeu que existem esses elementos que compõem ali, digamos, um projeto, que definem um projeto, a gente vai acrescentar um tempero, digamos assim, uma coisa a mais, que é a coisa pública, né, digamos assim, que existem aí as suas peculiaridades, né? Então, quando a gente fala de projetos públicos ou na área pública, a gente vai perceber que esse objetivo final, né, ele está muitas vezes, ou na maioria delas, né, ou quase em sua totalidade, digamos assim, voltada para a finalidade de ações do poder público, né, então voltadas para a sociedade, e aí independente da área, tá? Saúde, educação, parte de controle, de assistência, de segurança, enfim. Então, assim, vai ser perceptível, né, a necessidade, vai existir essa necessidade, e isso aí vai gerar, digamos assim, um projeto, né, pode gerar, né, porque nem sempre acontece, pode gerar um projeto, que esse projeto, de acordo com essa finalidade, vai ser inserido no que a gente chama ali de política ou ciclo de política pública. Então, como é que funciona, digamos assim, a lógica do público, né, para essa parte de projeto? Primeiro, vai existir ali uma finalidade, né, geral, e essa finalidade, como eu falei para vocês, está em perceber uma necessidade, né, independente do âmbito municipal, estadual, uma necessidade, digamos assim, de algum problema que foi constatado, algum problema social, algum problema em alguma área, né, e aí esse problema foi percebido, e ele entra, digamos assim, em discussão, ele entra em pauta, ele entra ali, digamos assim, num processo de análise para se verificar a possibilidade de tomar decisões com relação a isso. Então, o primeiro ponto é essa, tá? O primeiro ponto para se surgir, digamos assim, um projeto é esse, perceber que existe um problema, né? Na parte pública, geralmente perceber que existe um problema. Não necessariamente o problema tem que ser, assim, algo muito ruim acontecendo. O problema pode ser assim, a gente está atrasado nesse ponto, a gente pode melhorar nesse ponto, porque em outro local faz diferente. Então, querendo ou não, você constatou uma necessidade, tá? Não estou falando de problema só, tipo assim,
sei lá, na área de segurança aconteceu uma tragédia, ou na área de educação, sei lá, está faltando merenda, enfim, qualquer coisa desse ponto. Não precisa ser um problema nesse sentido. É só perceber que existe uma necessidade de mudança, digamos assim. Segundo ponto, né, levar esses problemas a adotar, levar o problema para quem tem a capacidade de atuar, para que se busque, digamos assim, se comece a discutir para visar diminuir ou sanar essa dificuldade, né, da sociedade. Depois, né, é feito um conjunto de ações, né, e aí se estipula um tempo para que essas ações elas sejam implementadas, e assim, essas ações elas são colocadas em prática, e aí elas entram, digamos assim, na parte de políticas públicas, elas se tornam, digamos assim, políticas públicas das instituições, independente de qual seja a instituição, tá? Então, o projeto, né, ele inserido dessa parte de ciclo de políticas públicas, ele é entendido como um conjunto de ações que são executadas pelo governo, seja ele municipal, estadual, federal, buscando ali, digamos, atingir um objetivo, né? Lembra da ideia do projeto, sendo que é um objetivo aqui voltado para a coisa pública, para uma necessidade, digamos assim, da sociedade naquele momento. E aí existem algumas etapas, tá? Do que a gente fala de ciclo de políticas públicas. Um modelo muito conhecido, né? De um autor muito conhecido, ele traz algumas etapas que eu vou mostrar aqui para vocês, mas de uma maneira geral, né, alguns autores também citam esse modelo com outros nomes, né? Então, assim, eu coloquei aqui esse, que é o do livro que traz, que é do Frei, e esse ciclo de políticas públicas, que é basicamente do momento que você percebe que existe um problema, até o momento que você aplica e depois você avalia se deu certo ou não, né? Então, existe uma série de processos, né, subprocessos para se realizar. Então, basicamente 6 subprocessos, que é a percepção de que existe um problema, a agenda, que é analisar se vai ser colocado na agenda, elaborar o programa, decisão, implementar, avaliar e depois encerrar ou corrigir. O modelo que tem também no nosso livro é um modelo do SEC, que é um autor muito conhecido nessa parte de políticas públicas. Não sei se, como eu falei para vocês, se vocês já trabalharam isso em alguma disciplina, mas segue basicamente aquela sequência que a gente acabou de falar, só que agora de uma forma mais detalhada, né? Então, o que é uma política pública e como é que um projeto está ali inserido nisso? Mais uma vez, primeiro se identifica um problema, uma necessidade pública, depois é feita a formação da agenda, e o que é que está sendo colocado como formação de agenda? É analisar se esse problema, ele vai entrar, digamos assim, na pauta daquele momento, né? Porque imaginem, vocês, aí, enquanto gestores públicos, né? A quantidade de coisas que você, independente da área, a quantidade de coisas que vai chegar para vocês resolverem, assim, imagine, né, seja executivo, ou seja uma secretaria, não sei se alguém aqui trabalha em alguma secretaria, ou vinculado a algum órgão executivo, ou em qualquer outro órgão público, a quantidade de coisa que chega, gente, a quantidade de problemas que surgem, a quantidade de demandas que surgem, e assim, muitas vezes não se tem como atender tudo de uma vez só. Então, o que é que acontece? Você percebe o problema, e essa percepção pode ser interna, essa percepção pode ser algo que foi provocado pela sociedade, essa percepção pode ser vinculada a algum problema que aconteceu, uma tragédia que infelizmente aconteceu, essa percepção do problema pode ser gerada pela mídia, por exemplo. Então, se identifica o problema, beleza, tem esse problema. Segundo, isso vai entrar na agenda agora? A gente tem condições de atuar, executar alguma coisa nesse sentido agora? Né? A gente vai guardar isso para um outro momento, porque a gente já está... não é algo tão urgente, digamos assim, para se inserir nesse momento. Então, é montada uma agenda com base nos problemas que são analisados, tá? Percebidos. Uma vez que definiu-se a agenda, vamos considerar, digamos assim, que siga, né? Vamos considerar que, beleza, a gente entende que isso tem que ser feito nesse momento. Então, segue para a formulação de alternativas e a questão de tomada de decisão. Aqui é discussão, né, de buscar as melhores alternativas para resolver aquele problema, né, e aí se discute tanto na questão interna, digamos assim, do órgão, como na questão de audiências, pode ser o caso, enfim, leva-se em consideração todos os atores que estão envolvidos ali naquele projeto, diretamente ou indiretamente, pelo menos deveria ser assim, né, a gente sabe que muitas vezes não acontece dessa forma, mas o ideal seria que assim fosse,
né, discutido entre todos aqueles que estão envolvidos direto ou indiretamente, até que se tome a decisão de qual vai ser a ação que vai ser executada para resolver aquele problema, ou as ações, né? Se implementa, e aí a gente começa a falar de projetos, porque a implementação vai ser via um projeto, só que é um projeto público, tá? Então, observe que aconteceu tudo isso aqui de percepção, tal, de planejamento, até implementar. Na implementação, a gente começa com um projeto, que tem começo, meio e fim, que vai ter um objetivo, que vai ser solucionar esse problema, que vai ter um recurso, no nosso caso do público, vai ter um recurso público lá vinculado já a isso aí, tá? E tem a questão do tempo, tem um tempo pré-determinado para isso acontecer, certo? Tanto é que muitas políticas, digamos assim, elas resultam em um programa, em algo muito maior, mas o projeto de implementação ali é algo de começo, meio e fim, tá? Uma vez implementado, a gente depois precisa avaliar, né, se realmente atingiu o objetivo, se realmente conseguiu resolver aquele problema, né, a quem a gente tinha lá, que a gente buscava. Se avaliou e viu que deu tudo certo, beleza, acabou o projeto. Lembra lá atrás, o projeto ele acaba quando encerrou realmente o objetivo dele, ou quando não dá mais. Se você avaliou e precisa corrigir, beleza, dá para corrigir. Ou se avaliou e percebe que não vai dar, também encerra. E aí a última etapa seria a extinção. Então, esse daqui, pessoal, é o que a gente chama de ciclo de política pública, tá? Como eu disse, eu acredito que vocês já devem trabalhar isso em outra disciplina, mas a gente traz aqui porque a gestão de projetos, né, ela vai estar inserida nesse contexto aqui, nesse cenário aqui, certo? Falamos muito do projeto em si, né? E aí a gente vai falar um pouquinho da gerência de projetos, né? A gente depois vai falar, inclusive, do gestor de projetos. Então, a primeira coisa é a gente entender o que é um projeto, né? A gente falou lá dos elementos, né? Falou que resultado, né? Produto ou serviço único, tempo, recurso e vinculado a um objetivo específico. E isso aí está inserido também no contexto público, onde ele dá, digamos assim, se torna uma ferramenta para a implementação, ou faz parte ali, digamos, do ciclo de políticas públicas implementadas por algum governo. E aí a gente começa a falar da gerência, né? Então, assim, implementou o projeto, vai precisar de quê? Gerenciar aquilo ali, para que as coisas aconteçam, para que o projeto ele aconteça. Então, a gerência de projeto nada mais é do que a aplicação de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas, de técnicas, para que o objetivo ele seja atingido e para que o projeto ele comece, passe pelo meio, né, que ele tem um tempo, e depois ele encerre, tá? Esse processo, né, de começar, avançar e encerrar, também gera algumas etapas. Observe que existem algumas etapas para a parte de políticas públicas, e trazendo especificamente para a parte do projeto, existem também algumas etapas. Essas etapas, basicamente, são 5, tá? Então, tem a parte de iniciar o projeto, né? E aí você identifica qual é o projeto, qual é o objetivo do projeto, quais são as características, enfim. Depois a gente parte para a parte de planejamento, né? Detalhar um pouco o objetivo, a equipe, cronograma, escopo, custo. Depois a gente executa esse projeto, então coloca em prática, controle para verificar se está tudo indo de acordo com o que estava estabelecido, e depois encerra. Observe que tem uma lógica bem parecida com políticas públicas. Mas aqui, ó, a gente está falando basicamente de um projeto, seja ele qual for, tá? Ele normalmente segue aqui esses 5 passos. Tanto é que esses 5 passos aqui, eles recebem também um nome, isso também é um nome que está relacionado com ciclo, que é o ciclo de vida de um projeto. Se o projeto ele começa, ele tem meio, ele tem fim, ele segue mais ou menos a lógica, né? Acho que a ideia foi mais ou menos essa, quando deram o nome, confesso que eu não sei, da vida do ser humano, né? Que a gente nasce, aquela ideia de nasce, reproduz e morre. Então, é basicamente isso. O projeto, ele começa, vai, chega no topo da execução, depois encerra, tá? Então, as fases, de uma maneira geral, de um projeto são essas, né? Você inicia, começa, entende qual é o problema, tal, começa a planejar tudo que vai estar envolvido. E, assim, a gente vai detalhar esses pontos nos próximos capítulos do livro, tá? E nos próximos capítulos e consequentemente, nas próximas aulas.
mas a gente começa, planeja, executa, controla para ver se já está tudo de acordo e depois encerra. E aí, quando a gente observa, de uma maneira geral, um projeto, né, ele tem essas características, ele tem essas fases do ciclo de vida do projeto, e algumas, digamos assim, subcaracterísticas, algumas coisas por trás, elas acontecem normalmente também de forma semelhante. Tá? Então, assim, coloquei alguns pontos aqui para vocês que o nosso livro também traz. No início do projeto, né, é tudo meio incerto, né, não sabe se vai se conseguir chegar lá ao objetivo, então, assim, a probabilidade de terminar o projeto é baixa, e esse aumenta à medida que o projeto vai andando. Então, você começa com muita incerteza sobre aquilo ali, e à medida que as coisas vão andando, você, não, vai dar certo, vai dar certo. Outra coisa, a capacidade das partes, né, influenciarem, no caso do produto final, em termos de custo, né, é alta no início e vai se reduzindo no andamento do projeto. E a outra coisa com relação a recursos, né, e quantidade de pessoas. No começo é baixo, então, normalmente, comecei hoje um projeto. Quais são as primeiras fases? Iniciar, planejar. Então, geralmente, nesse começo, início mesmo, você não tem tanta gente. Aí, à medida que você começa a planejar, você percebe, não, vai precisar de mais gente. Quando você começa a executar, aí vai precisar de muito mais gente e vai precisar de muito mais recurso. Então, observe que a quantidade de recurso e de pessoas, né, elas começam baixa à medida que o tempo vai passando, aumenta e no final também reduz, porque já está na fase de encerramento. Tá? Então, existem essas ações, digamos assim, e isso aqui, inclusive, tem alguns gráficos, né, que mostram, eu trouxe do livro da gente, né, esses gráficos que eles mostram basicamente todas as fases. Ó. Iniciação, planejamento, execução, controle e encerramento. Mostrando basicamente, né, a interação que existe entre elas, né, com relação ao tempo, e o esforço de recursos, de uma maneira geral, que é depositado em cada uma das etapas, de onde é que eles estão maiores, onde é que eles estão menores. Então, esses elementos, essa sequência de atividades e esse, digamos assim, desencadeamento desses processos, né, de, no momento, no início, tem mais esse ponto, menos esse ponto, isso é o que se chama de ciclo de vida de um projeto. Certo? Tranquilo até aí? Tranquilo? Acho que sim, né? Tranquilo, professor. Silêncio, acho que é sim. Beleza. E aí, pessoal, já nos encaminhando aqui para o final, pelo menos, do nosso encontro de hoje, é importante que a gente saiba, né, que a gente começou falando lá atrás que existem atividades rotineiras e atividades de projeto, né, e que atividades rotineiras, elas não, embora tenham algumas atividades, algumas características semelhantes à atividade de projeto, rotina é rotina, projeto é projeto. Então, observe que existe, digamos assim, uma coisa abaixo de projeto. Mas existem, pessoal, outros elementos também importantes nesse contexto de projetos, tá? Lembra que a gente falou também que o projeto ele tem um tempo, né? Mas existem grupos de projetos, né? Então, existem outros conceitos relacionados à parte de projetos que é importante que a gente saiba para não ficar achando que tudo é projeto e projeto é o máximo que se pode ter. Primeiro, o primeiro deles é o conceito de portfólio. Ou seja, o que é um portfólio? Portfólio é um grupo muito maior. Imaginem que existem os projetos, né? E esses projetos podem se somar vários projetos. E aí pode se formar um grande portfólio, né? Que nada mais é do que a soma de programas e projetos, tá? Então, assim, existe algo maior, digamos assim, do que um projeto, que é um portfólio e, já antecipando também, um programa. O programa é o que vem logo depois de um projeto. Então, para ficar mais claro, né, a gente tem um projeto, um grupo de projetos vai ser um programa, né, programa de combate à fome, sei lá. Tem vários projetos ali dentro. Programa de aceleração do crescimento. Estou chutando aqui os que vêm na cabeça, tá? Programa, sei lá, de erradicação da pobreza. Programa de desenvolvimento, sei lá, programa qualquer. A gente consegue ver isso, inclusive, em programas de governo, em época de eleição, a gente vê muito isso, né, os programas. Então, programas são grupos de projetos. Dentro daquele programa vão ter vários projetos, cada projeto com seu objetivo e tal,
Mas como é um programa, os objetivos, embora sejam diferentes de cada um dos projetos, eles estão vinculados àquele programa. Então, tem um projeto, e do projeto, um grupo de projetos vai formar um programa. Dentro disso ainda, um grupo de programas, né, formam basicamente os portfólios. Então, o portfólio é algo ainda maior. Então, a gente tem um projeto, um grupo de projetos forma os programas, grupo de programas e projetos formam um portfólio, né, como se fossem todos os programas, né? Imagina um governo, sei lá, estadual. Ele tem os programas de cada área, né, programa da educação, da saúde. Dentro daquele programa tem vários projetos, e tem um portfólio que forma, digamos assim, tudo que o governo tem como política geral dele. Tá? Então, tem um projeto, acima dele, programa, que é um grupo de projetos, e o portfólio, que é um grupo maior ainda de programas, projetos, né, relacionados a esse governo, digamos assim, ou a essa empresa que está executando essas ações. Então, projeto, programa, portfólio. E existe, inclusive, um abaixo de projeto, né? Para a gente não achar que, tipo, é projeto e o resto é rotina. Existe um subprojeto, né? Porque muitas vezes, algumas empresas, né, seja ela pública ou privada, ela pode meio que decompor um projeto, né, para deixar ele mais gerenciável. Né? Ele pode decompor por unidades, por áreas funcionais, para tornar isso mais executável, digamos assim, gerenciável. Então, seguindo aqui a pirâmide, né, a gente teria o subprojeto, que não é, digamos assim, necessário que todos tenham subprojeto, tá? Mas estou dizendo porque pode existir. Subprojeto, projeto, grupo de projeto, programas e grupo de programas e projetos e subprojetos, o portfólio daquela unidade, daquele governo, daquela empresa, enfim. Então, são esses empreendimentos que a gente está chamando aqui de empreendimentos ou elementos, né, ou conceitos gerais que a gente pode ter para essa área de projetos, tá? Dúvidas? Ó, foi rápido, mas vamos fechar aqui recapitulando alguns pontos, né? Então, a gente falou, além da apresentação, a gente falou do projeto, citou algumas características, produto ou serviço único, temporário, recurso específico, objetivo. Lembrando que a gente não pode confundir projeto com rotina, né? O projeto, já dando uma pulada, ele tem um ciclo de vida, né, que segue basicamente aquelas etapas, né, de inicialização, planejamento, execução, avaliação e encerramento. Quando a gente passa para a área do público, o projeto ele se torna, digamos assim, uma ferramenta, entre aspas, de algo maior, que é uma política pública, que também tem uma sequência de atividades, né, que segue basicamente aquela lógica de identificar qual é o problema, olhar se vai estar na agenda, colocar, implementar, tomar decisão, avaliar, encerrar. E aí o projeto ele entra justamente nessa parte de implementação, né, que vai ser o dispositivo que a gente vai utilizar para essa parte de implementação, né? E, por fim, a gente citou que, além de projetos, existem outros elementos, né, para a gente não pensar que projeto é uma coisa muito isolada e solta, né? Existem elementos e empreendimentos abaixo dele, além das atividades, que é a questão do seu projeto, e existe também acima deles, como os programas, que são grupo de projetos, e os portfólios, que são grupo de projetos, de subprojetos e programas. Então, assim, como eu falei, né, são conceitos gerais, iniciais, né, que vão nos dar base para o que a gente vai discutir depois, né, na parte de elementos do PMBOK. Então, é um capítulo bem introdutório, digamos assim, talvez muito do que a gente já discutiu aqui, ou seja, podem ter visto em outra disciplina, mas a ideia é essa, tá? É introduzir o tema, né, para que a gente consiga avançar unidade a unidade, né, e entender, digamos assim, a importância dessa ferramenta, dessas práticas, né, tanto na parte pública, que é o nosso foco, né, mas também na parte privada. Dúvidas, perguntas? Deixa eu sair daqui para ver vocês. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Prazo. Plano, sim, naquela que eu perguntei de projeto, né? Necessidade ou evolução, não sei exatamente sobre qual ponto o Marcelo estava falando. Gente, dúvidas, perguntas? Tranquilo, pode falar. Boa tarde, professor.
Boa tarde. Professor, eu fiquei na dúvida o seguinte, porque na atividade da segunda semana, o senhor pede para que a gente crie algum projeto a ser implementado. Isso. Ao invés de, tipo, da gente criar ou pensar nesse projeto a ser implementado, a gente pode pegar um que já está sendo desenvolvido por algum órgão? Pode sim. Pode? Pode sim. Pronto, obrigada. Nada. Dúvidas, mas? Professor, boa tarde. Boa tarde. Eu entrei um pouquinho atrasada, que eu cheguei já quase na metade da aula. Como fica a questão da data das atividades e se o senhor vai fazer mais encontros? Sim, a atividade, ela tem um fórum, né, que está aberto, que ele vai ser prorrogado. Então, basicamente, vocês têm resumindo, duas atividades para o dia 9, que é esse domingo, amanhã, no próximo, que era o que estava aberto, e a atividade dessa semana. E com relação aos encontros, sim, teremos encontros às quartas, inicialmente, né? Então, teremos encontro todas as quartas-feiras até o 26, se tudo der certo, né? Se não tiver nenhum imprevisto, todas as quartas-feiras até 26. Entendi, tá certo. Oi. Então, essa primeira semana vai ser o fórum e a segunda é para criar o projeto, né? Isso. Lembrando que, assim, como a semana era a semana anterior, teoricamente, essa semana vão ser as duas atividades. Porque não teve a aula sábado passado, né? Isso, porque como não teve a aula, por conta da questão da prova e tudo mais, a atividade estava lá, mas eu acho que, inclusive, vocês tiveram acesso à disciplina, acho que só na terça, na quarta, ela apareceu para vocês. Mas já estava lá a atividade. Mas por conta dessa questão da aula inaugural tal, aí a atividade vai ficar... É como se a atividade 1 fosse prorrogada e a atividade 2 está mantendo a data, que é até próximo, que é dia 9, eu acho. Vou olhar aqui que eu já falei várias vezes 9 e vai que eu estou dizendo a data errada, né? Próximo domingo é... Pulei. 9. Isso, 9. Então, para essa semana, vocês têm o fórum e a atividade do projeto. Tranquilo? Perguntas? No? Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui nosso primeiro encontro. Lembrando que, como teremos vários, né? A gente vai trabalhar sempre um capítulo. Então, já dê uma olhadinha no primeiro capítulo. Próximo encontro vai ser sobre o segundo capítulo. Você já pode dar uma olhadinha, inclusive, no segundo capítulo. Se tiver alguma dúvida, já chegar, né? Para a gente trabalhar. E a gente vai mantendo aí contato ao longo das semanas, né? Via Moodle. E aí, qualquer coisa, vocês podem entrar em contato e a gente vai trabalhando e discutindo as questões da disciplina, se acontecer mais alguma mudança, enfim, a gente vai conversando isso ao longo das próximas semanas. Ok? Professor, só uma observação. Isso. Como essa semana também tem a criação desse projeto, eu sei que pode surgir muitas dúvidas, né? Assim, os tutores serem mais ágeis, entendendo na questão do feedback. Certo. Só para ficar assim... Acabou que eu nem apresentei, né, os tutores para vocês. Não sei se... Acho que vocês já conhecem todos, né? Mas vocês estão com o Ricardo, com a Ana Sofia e com o Wellington. Deixa eu lembrar aqui, basicamente, quem está onde, que eu de cabeça confesso que eu não lembro, né? Maceió e Piranha está com o Wellington, Santana com o Ricardo, Santana e Arapiraca com o Ricardo e Laje com Sofia. E acho que foi Desiane, não foi que falou? E aí eu reforço com eles, tá? Essa questão do projeto, para que vocês tenham resposta, digamos assim, em tempo rápido para executar. É porque, professor, eu acho que a outra disciplina foi com, não lembro se foi com o senhor. Porque quando demora a data evolutiva da gente, não tem como a gente fazer as correções do projeto. Entendi. Tá, eu vou reforçar com o pessoal e aí qualquer coisa você também pode falar comigo. Tá? Eu vou ficar... Lembrando que como a gente tem uma aula ainda na quarta, vocês já sugiro até que vocês tentem já dar uma olhada, pensar, porque na aula da quarta-feira vocês já podem, inclusive, tirar dúvida também com relação a isso. Certo, professor, certo. Obrigada, viu?
Nada, acho que é isso. Ok, gente, então a gente encerra por aqui, né, nosso primeiro encontro, satisfação revê-los, né, apesar de não estar vendo basicamente fotos, mas satisfação revê-los, tá, fica aí à disposição, assim como os outros tutores, né, e qualquer coisa podem falar, entrar em contato, a gente está aqui para ajudar e construir, digamos assim, essa disciplina ao longo das próximas semanas, ok? Forte abraço, bom final de semana aí para vocês, resto de final de semana para vocês, e a gente se vê novamente na quarta-feira. A gravação, né, eu vou disponibilizar assim que baixar, demora um pouquinho às vezes para baixar, vou botar a gravação lá o link dela lá no Moodle também, ok? Valeu, pessoal! Boa semana. Até mais. Valeu. Até mais!